Olá, muito boa noite. Estamos começando mais um Fala Barranco, aqui direto pela fanpage Deputado Barranco. Hoje nós vamos falar sobre os desafios da agricultura familiar, desde a aquisição de terra, aquisição de sementes, de insumos, plantio, colheita, beneficiamento, logística, venda para o consumidor final, enfim, tudo que abrange a cadeia produtiva da agricultura familiar. Todo este universo que é tão importante para o estado de Mato Grosso e que infelizmente sofre com a falta de políticas públicas. Para esse debate, convidamos o prefeito de Juína, Altir Peruso, do Partido dos Trabalhadores, o Ander Santos, que é o ex-secretário de Agricultura da cidade de Tangará da Serra, o Antônio Carneiro, coordenador do Movimento dos Sem Terra, o Wendel Giroto, coordenador do Movimento 13 de Outubro, a Maria Valéria Silva, diretora-presidente da Cooper Nossa Senhora, de Nossa Senhora do Livramento, que conhece tão bem essa questão da agricultura familiar, é agricultora familiar, dirige a cooperativa, ajuda em todas as frentes, inclusive tenta a todo momento políticas públicas para que se consiga vender melhor o produto da agricultura familiar e dar a essas famílias o direito ao pão de cada dia, se assim podemos dizer. E é claro, vamos conversar também com o nosso anfitrião, que é o deputado estadual Valdir Barranco. Boa noite, Robson. Boa noite aos companheiros Ander, Giroto, Altir, Carneiro e a companheira Maria Valéria, que essa noite vão bater esse papo aqui conosco, falar de agricultura familiar, dos desafios que nós temos aqui no estado de Mato Grosso. Tanto Juína quanto Tangará da Serra são dois municípios que desenvolveram políticas para a agricultura familiar e por isso nós convidamos esses dois líderes, o Altir e o Ander, para estar presente junto conosco aqui para falar das suas experiências. Boa noite a todos os que nos acompanham pela nossa fanpage. Quero ouvir então as palavras iniciais também do nosso prefeito Altir Peruso. Boa noite, prefeito. Boa noite, Robson. Boa noite ao deputado Barranco. Boa noite ao Giroto, ao Ander, a todos os demais que estão participando, ao Carneiro, que estão participando aqui desse debate. Estamos aqui para, de alguma forma, contribuir com esse debate de uma área tão fundamental para o país e para o nosso estado do Mato Grosso. Tão fundamental e tão pouco valorizada, né, pelas políticas públicas, e que precisa ser olhada com um olhar diferente. Num estado como o nosso, onde a agricultura de larga escala predomina e recebe investimentos públicos e privados, e a agricultura familiar, que é a geradora de emprego, a geradora de renda, que é uma política social e que não é vista dessa forma. Meu boa noite também para a nossa companheira Maria Valéria, lá de Nossa Senhora do Livramento, diretora-presidente da Cooper Nossa Senhora. Boa noite. Este para nós é um momento muito importante, principalmente nesse momento da pandemia. Estamos enfrentando muita dificuldade com relação ao escoamento dos produtos. Falar em agricultura familiar é um ponto muito importante e fundamental para nós, né? Neste momento que a nossa luta não é fácil, a nossa luta do dia a dia, e a agricultura familiar não é visto como deveria ser visto, igual o nosso companheiro disse poucas horas aí. Tá certo, não dá para falar de agricultura familiar sem falar de reforma agrária, e por isso convidamos também o coordenador do Movimento dos Sem Terra, aqui no estado de Mato Grosso, o Antônio Carneiro. Muito boa noite, Carneiro. Boa noite aos companheiros e companheiras. É um prazer estar aqui nesse debate. E tem o nosso companheiro Barranco, esse representante dentro da Assembleia, em outros estados defendendo a agricultura familiar. E vamos aqui debater os atuais limites da reforma agrária, tentar colocar algumas coisas para contribuir aí no debate e junto a gente poder ver como é que nos organiza melhor dentro dessa crise na pandemia, mas pós ela também nós precisamos dar um salto de qualidade na organização da luta pela reforma agrária e da agricultura familiar como um todo.
Vamos ter também a contribuição do nosso companheiro Wendel Giroto, do movimento 13 de outubro, que também luta pela terra e pela fixação do homem no campo, da mulher trabalhadora rural no campo. Boa noite, Giroto. Boa noite, Robson. Boa noite, Wander, prefeito Altir, deputado Barranco, Carneiro, e principalmente a Maria Valéria, né, que é muito importante nesse nosso debate, a participação das mulheres. Parabéns e obrigado pela oportunidade. Olha, sabe, Giroto, que a gente já está fazendo hoje o 5º programa Fala Barranco e sabíamos da necessidade de sempre termos mulheres com representatividade participando do nosso programa. Convites foram feitos e graças a Deus hoje conseguimos ter a nossa companheira Maria Valéria conosco. Esperamos que a cada programa tenhamos cada vez mais mulheres participando e que elas nunca deixem de estar conosco, porque são muito importantes, são elas que fazem a diferença em todos os setores, sejam eles da economia ou das políticas sociais do nosso estado e do nosso país. Quero dar boa noite também ao nosso companheiro Ander, ex-secretário de Agricultura Familiar do município de Tangará da Serra. Boa noite, companheirada. Boa noite especial à Dona Maria, que é abrilhantando nosso espaço aí, com toda seu carisma. Já havia falado com ela em outras ocasiões, sei da luta dela, uma assentada, uma mulher aí que representa com certeza a nossa mulher do campo. Boa noite, deputado Barranco, boa noite, Robson, o amigo Altir, o amigo Giroto, companheiro Carneiro, companheiro de luta, né? Quantas lutas aí, já ouvimos falar o nome de Carneiro, né? E quantas pessoas tiveram acesso à terra por esses movimentos sociais. Falar de reforma agrária, falar de agricultura familiar, é falar do direito à vida, é falar do direito à dignidade humana. Então nós vamos debater um assunto aqui que eu acho que deveria ser pauta número 1 no estado de Mato Grosso. Um estado de tantos conflitos, com tanta terra e tanta gente ainda sem ter o direito ao acesso à terra. Para começar esse debate, eu queria convidar o deputado Valdir Barranco, que é oriundo da agricultura familiar, de uma família de agricultores familiares, já esteve à superintendência do INCRA, então conhece bem a questão da aquisição da terra, de dar condições para que os trabalhadores consigam ficar sobre a terra quando conseguem esse espaço, esse lote, e de toda a luta dos companheiros que trabalham esta bandeira para que a reforma agrária seja feita nesse país, em especial no estado de Mato Grosso. Deputado, eu queria então que o senhor começasse esse nosso debate traçando um panorama da agricultura familiar no nosso estado. Sabemos que temos cerca de 130 mil famílias hoje vivendo da agricultura familiar, com vários problemas, gente que até hoje não conseguiu regularizar o seu espaço, que está em cima da terra há mais de 30 anos, gente que está nos acampamentos ainda hoje buscando um espaço para que consiga estar na terra, trabalhar e prover dali o seu sustento, o sustento das suas famílias e trazer a comida para a mesa de todos os matogrossenses. Afinal de contas, sabemos que pelo menos 70% a 80% daquilo que se come em casa vem da agricultura familiar e não do agronegócio, como é noticiado pelas grandes redes. Então, por favor, comece esse debate trazendo para nós um panorama de abertura para esta conversa amigável entre todos nós. Muito boa noite. Robson, falar em agricultura familiar sem falar no direito ao acesso à terra é algo que é impossível. Mato Grosso só é o que é, tanto na agricultura familiar quanto na criação de municípios. Nós temos aí mais de 50 municípios que só existem por conta dos assentamentos que foram oriundos do Programa Nacional de Reforma Agrária ao longo dos anos. Nós temos uma luta muito grande para que nós possamos avançar com esse acesso à terra aqui no estado de Mato Grosso. E nos últimos anos, principalmente aí nos últimos 4, 5 anos, e de modo mais enrijecido ainda agora no governo de Jair Bolsonaro, há uma política determinada a não fazer com que novos assentamentos, com que novas oportunidades de acesso à terra ocorram, quer seja por desapropriação de áreas que não cumprem com sua função social, ou quer seja por áreas que são patrimônio público da União e que estão usurpadas, ocupadas por grileiros, e que a Advocacia Geral da União ingressou com ações para a retomada, para que essas áreas voltem para o domínio da União,
E agora, ao longo de anos, essas ações transcorreram e, à medida em que elas estão sendo deferidas em favor da União, o INCRA e o governo de Jair Bolsonaro vem se negando, vem fazendo todo um trabalho para se furtar dessa obrigação de receber essas áreas para fazer assentamentos. E eu quero destacar aqui que essa nossa luta não tem sido em vão, a luta de todos nós que travamos no dia a dia essa busca pela oportunidade e pelo sonho de que todas as famílias que nesse Brasil eminentemente rural, um país que até a década de 70, 80 era rural, né, que todos nós temos no DNA esse pouco do campo, nós não temos tido essa nossa luta em vão. Agora, há alguns dias, a Procuradoria Federal de Direitos do Cidadão, lá em Brasília, a Procuradoria-Geral da República, né, através da doutora Débora Duprat e de outros procuradores que receberam a mim e a deputada Rosa Neide para levar uma denúncia com relação a todas essas áreas que a União tem ganhado na Justiça Federal e que o INCRA e o governo de Bolsonaro têm se negado a cumprir, a receber essas terras, expediu um ofício aqui para a Procuradoria da República, aqui para o Ministério Público Federal de Cuiabá, para que eles possam investigar essas nossas denúncias. E nessa mesma linha, também o Tribunal de Contas da União aprovou um acórdão que é de relatoria esqueci agora o nome da ministra, logo mais vou lembrar, mas um acórdão que obriga o INCRA, num prazo de 120 dias, a responder ou a tomar providências, porque é que, no decorrer do programa Terra Legal, regularizaram áreas que não poderiam ter sido regularizadas, áreas em nome de laranjas. Então, muito provavelmente, e esse acordo foi aprovado por unanimidade, muito provavelmente nós teremos aí, em breve, uma grande quantidade de áreas que retornarão para a União para fazer assentamentos. Então, o Mato Grosso, que vem aí de um regime de colonização em que pouco de área foi vendida para fazer agricultura tradicional, mas uma grande maioria foi usurpada por quem tinha acesso ao governo militar, e temos ainda uma grande quantidade de áreas que continuam sendo utilizadas pelos poderosos, e a nossa luta é para que possamos fazer mais agricultura familiar através de mais assentamentos, porque a agricultura familiar é que gera emprego, é que gera renda, é que gera o equilíbrio no campo. Eu queria abrir então esse debate agora para o nosso companheiro Carneiro, para que faça uma complementação sobre isso que o deputado vem falando, sobre a luta pela terra. Como está hoje, Carneiro, a questão da luta pela terra? Como o MST tem se organizado? Quantas famílias ainda lutam pela terra no nosso estado? Boa noite. Então, o MST, desde que começou o governo Bolsonaro, nós tiramos como ação a resistência ativa, porque a gente já sabia de que esse governo e seus apoiadores seriam capazes de fazer contra o sem terra. Então foi necessário uma reorganização interna e fazer ações de resistência do ponto de vista de garantir e de permanecer o que temos. Aqui no estado, nós temos conseguido cumprir essa tática do MST, porque nós não perdemos nenhuma área. Diminuiu um pouco o número de famílias, porque as famílias elas acampam numa perspectiva de ser assentada. E quando percebeu que esse governo não tem nenhum compromisso com os mais pobres, especialmente no caso do campo, os pobres que lutam pela terra, algumas famílias desistiram, mas nós ainda hoje estamos em torno aí de 600 famílias acampadas, em 4 acampamentos no estado, e as áreas, como o próprio deputado falou, estão todas paradas, né? Não teve nenhum andamento, nenhuma área. Nós tivemos caso de, desde o governo Temer, o fazendeiro querer vender a área e o INCRA se negar a comprar. E agora, então, o fazendeiro desistiu porque 3 anos esperando o INCRA comprar a terra não teve. E aí, então, nós estamos nessa disputa de organização. E tiramos como meta de que é preciso manter e organizar, e temos que organizar as famílias, a produção, a partir de onde elas estiverem.
independente se está no assentamento ou se está no acampamento, os espaços têm que produzir para garantir a subsistência. Avaliamos que o momento que nós estamos, ele já é fruto, a crise econômica é fruto de um período anterior, que coincidiu com a pandemia, aqui no Brasil e no mundo, mas essa crise ela vai ser longa. Essa crise ela vai atingir a sociedade, especialmente nós do campo, principalmente a partir daqui 3 meses, e que nós precisamos se preparar. E que estamos dizendo, a nossa forma de nos preparar é nós produzir alimento, porque nós podemos dar conta de ir na cidade, mas morrer de fome no campo, nós jamais podemos morrer. Então, nós estamos vendo com preocupação, é claro, mas aonde nós temos discutido, o nosso povo tem ficado atento, né, tem percebido o que é esse governo, e estamos, no conjunto da classe trabalhadora, todo mundo esperando o momento de a gente ver para atuar em defesa das lutas sociais. Nós entendemos que, sem luta, esse governo não cai. Esse governo não cai por impeachment, esse governo não cai porque o STF vai derrubar. Esse governo vai cair se tiver pressão social na rua. E a nossos problemas vai se resolver se tiver pressão social nas ruas. Giroto, você que representa o movimento 13 de outubro, como você observa estas informações repassadas pelo companheiro Carneiro e o que mais você tem de análise sobre todo esse momento? Esse governo Jair Bolsonaro, que não quer o INCRA, que não quer a reforma agrária, que não quer o trabalhador do campo tendo a possibilidade de sobreviver do seu próprio suor, mas com dignidade. Enfim, como você analisa todo esse momento? O momento é de resistência, realmente, de internalizar as discussões, preparar, fazer formações políticas, deixar o maior número de trabalhadores e trabalhadoras a par dessa estratégia da elite, que tem usado esse governo, que representa os ricos, e não tem espaço, e não tem espaço mais empobrecido nesse governo. Então, o momento é de resistência, de produzir, quem está nos assentamentos, nos acampamentos, produzir comida, nós vamos falar disso mais para frente, que é estratégico isso, do ponto de vista da soberania alimentar, mas também de formação política. A gente não pode perder de vista que esse cara que está no governo aí, ele está por quê? Porque ele enganou a maior parte da população com as fake news, com os ataques às lideranças, principalmente ao ex-presidente Lula e ao Partido dos Trabalhadores. Acho que o momento é esse de resistência mesmo. E concordo com o Carneiro, concordo com o deputado Barranco, não dá para a gente falar de reforma agrária ou de acesso à terra. Lutar pela terra é lutar pela vida. Então, acho que esse é o momento da gente de resistir mesmo e dizer que nós temos que lutar e garantir o direito de acesso à terra que está descrito nas leis aí. Companheira Maria Valéria, a senhora que vive o dia a dia do trabalhador rural dentro dos assentamentos, as dificuldades em se produzir, principalmente agora com essa questão da pandemia do coronavírus, as dificuldades mais do que de produzir, de conseguir retirar da terra o produto e levar para o consumidor final. Como a senhora vê todo esse momento hoje? Como está sendo o enfrentamento dentro dos assentamentos, nas associações e cooperativas? Temos que produzir. Jamais morrer de fome no campo. Porque a formação dos nossos agricultores e agricultoras é produzir. E o que eu estou vendo, enfrentando neste momento, bem forte, é o escoamento da produção. Por quê? Porque a agricultura familiar, ela é massacrada, ela é pisada por falta de políticas públicas. Hoje, se nós tivéssemos com acesso no nosso espaço, que é a central de comercialização aqui da Baixada Cuiabana, para nós estava mais fácil, mesmo com essa dificuldade da pandemia. Mas essas pessoas, por exemplo, a gente resolveu fazer delivery. Nós estamos enfrentando, nesse momento, muita dificuldade no armazenamento do produto para chegar até o consumidor, que é a família. Então, aí, a maior dificuldade é essa que eu estou enxergando, porque o pessoal lá na base está produzindo.
eu me enxergo nesse momento que nós somos responsáveis pelo alimento do povo aqui na cidade. Se nós parar de produzir, a tendência é passar fome. Mas, graças a Deus, o nosso povo é resistente. E eu, no dia a dia, assim, como agricultora, o meu desafio é esse: buscar o produto deles, tentar comercializar. Até então, esse delivery está servindo para isso. Então, está sendo muito importante. E a gente quer continuar, quer fortalecer. E esse momento, para nós, não vai servir só de crise, mas sim de andar para frente, né? Tá certo. Se desenvolver. Então, já que a gente está falando de faltas de políticas públicas, eu queria trazer para essa discussão o prefeito Altir Peruso, que tem se preocupado tanto com essa questão da falta de políticas e também de incentivar a produção no campo daquilo que é possível produzir em cada região. Eu queria que o senhor explicasse um pouco melhor isso, prefeito. A gente conversava antes desse debate sobre a questão de que não há porquê se produzir laranja, por exemplo, no município onde a produção seja pouca, onde a compra desse produto seja pouca e o transporte dele para outra cidade seja muito caro. Portanto, incentivar as culturas locais. Como a política pública, no caso do seu município Juína, tem se preocupado com essa questão da agricultura familiar, de dar condições para o fortalecimento da agricultura familiar? Boa noite. Olha, infelizmente, a agricultura familiar é tratada pelos governos ainda muito no improviso. Cada um faz como quer, como pode, como aprendeu das regiões de origem. Nós temos no Mato Grosso algumas cidades que têm uma população mais consolidada, mas outras tantas que ainda têm um percentual de imigrantes de poucas décadas para cá e que traz, assim, ainda no seu seio a forma de praticar agricultura nos estados de origem. E os governos em si têm pecado na construção de políticas efetivas e que possam dar resultado, levando em consideração a peculiaridade de cada local e de cada região. Nesse sentido, Robson, o que a gente vinha conversando é um pouco isso. Você tem agricultura familiar ali nas proximidades das grandes cidades, você tem um grande consumo, digamos, de hortifrutigranjeiros, produtos com bastante perecíveis, e, enfim, precisam ser transportados a curtas distâncias e tal. Ali você tem uma realidade, você tem um público consumidor, você tem uma facilidade maior de chegar até o mercado do que se tem, por exemplo, aqui em Juína e outros lugares. Aqui nós estamos a 750 quilômetros da capital. Então, além da perda, você tem a agregação dos custos de transporte e assim por diante. Então, aqui tem que se pensar em produzir produtos de alto valor agregado, produtos que possam ser industrializados até o seu processo final ou semi-industrializados e que tenham alto valor agregado para que eles possam se tornar viáveis economicamente. E o que a gente tem visto é que os financiamentos, as políticas de governo, troca um presidente da República, vem outro presidente, muda totalmente a política. Aliás, esse governo que nós temos hoje não tem política nenhuma, política de destruição dos trabalhadores do campo e da cidade, mas a gente já viveu isso nos tempos passados, do regime militar e assim por diante. Tivemos a era Lula e Dilma, que trabalhou bastante nessa situação, mas ainda não conseguiu alcançar uma consolidação desta situação. Precisamos que seja aliado a capacitação, a assistência técnica, o financiamento, todos levando em consideração esta situação. Quando eu falo, por exemplo, de culturas de maior valor agregado, sobretudo de culturas perenes, que é uma realidade nossa aqui da região, o financiamento, que levam todos levando em 8 anos para produzir. E aí, como não há continuidade nas políticas, todo investimento que você faz, ele acaba se perdendo na troca de um governo. E aí tudo vai, digamos assim, por terra. Uma outra realidade, o que se discute, o que se fala hoje no Mato Grosso? E aí você pega
Isso é na Assembleia, isso é no governo, isso é em todos os ambientes quase. Só se fala do agronegócio, ou seja, se pensa só na política para a agricultura, para commodities, para gerar lucro, e não se pensa na agricultura com uma visão mais social, de ser um gerador de alimento, de segurança alimentar, um gerador de renda e, sobretudo, uma política social. O investimento na agricultura familiar tem que ser pensado como uma política social das mais importantes que o país pode ter. E isso não é pensado. Então, assim, o que é preciso primeiro, nesse momento, nós temos que resistir. Temos que resistir e contrapor esse modelo que ali está, contrapor esse governo que aí está, e, sobretudo, aqui no Mato Grosso, contrapor o modelo de transferência de recursos ao agronegócio da soja, do algodão e de outros mais, que é quem consome os recursos e quem não paga nada. Por conta do FEX, por exemplo, não se paga ICMS, isso é o maior absurdo que pode ter um Estado rico em produção e um Estado pobre que não tem capital para investimento. Os municípios também ficam penalizados porque não recebem a sua fatia. Enfim, é preciso ações desde a capacitação, da assistência técnica, do financiamento e ações conjuntas do governo, e é preciso também o enfrentamento desse modelo e desse discurso que só valoriza a expansão da grande propriedade e cada vez mais tira o espaço e as condições de sobrevivência da agricultura familiar. Bom, pessoal, então estamos de volta, pedindo desculpas por esse problema técnico. Quando encerramos o programa, quem estava com a palavra era o Ander, ex-secretário de Agricultura do município de Tangará da Serra, que fazia sua análise sobre a questão das políticas públicas voltadas à agricultura familiar. Ander, a palavra está com você. Companheirada, falar de política pública para a agricultura familiar é preciso ter a consciência de que, se você não tiver uma política integrada a nível de União, Estado e municípios, você dificilmente vai chegar ao objetivo. Isso que o Altir falou é a realidade do nosso Estado. São cidades colonizadas, algumas cidades com mato-grossenses nativos daquele Estado mesmo, e você não tem políticas públicas que garantam a esses municípios ter um avanço na sua produção. Por quê? Porque geralmente é copiado de outro estado aquilo que deu certo no estado de origem. Quando você vem para um estado igual o Mato Grosso, que está no centro-oeste, a tipologia cerrado, bioma pantanal, bioma amazônico, você fala de uma dimensão do estado muito grande. Aquilo que deu certo no estado de origem. Eu dizer sempre que o extensionista ele é um pouco de sociólogo, antropólogo, porque envolve todas essas características. Nós falamos de bioma que tem pantanal, bioma amazônico, você fala de uma dimensão tradicional, agricultura familiar indígena e agricultura familiar sulista, né? Paulista, muitas vezes, outras denominações que tenham. Porém, nós temos que pensar uma política pública que abranja todo o estado de Mato Grosso. Vários governos passaram, vários programas foram lançados, mas efetivamente você não teve a agricultura familiar como carro-chefe ou como prioridade dentro das ações governamentais. Tivemos vários avanços aí no governo Lula e Dilma, porém não deu tempo de se consolidar na maioria dos estados. Você vê isso muito mais pujante quando você tem uma aceitação da agricultura familiar como fonte econômica para o estado, nos estados do Sul e nos estados do Nordeste. Então, uma divisão muito grande do tipo de agricultura que é praticado nesses estados. Mato Grosso ainda não tem uma identidade enquanto política pública de aceitação do que é tradição, do que é vocação, do que o povo gosta de consumir e ter aí como prática produtiva. E um exemplo que a gente vai citar aqui é a piscicultura. A piscicultura, a nível nacional, ela foi criada uma política nacional, através do Ministério da Pesca e Agricultura, extinto, que integrava as tecnologias de acordo com a realidade de cada estado. Em Mato Grosso, demorou-se muito para avançar isso na agricultura familiar. E o que aconteceu? Os grandes grupos deixaram
um pouco de lado a questão de produzir peixe não dava dinheiro, começaram a investir. Hoje, produtor de algodão produz peixe, produtor de gado produz peixe, produtor de soja produz peixe. E a agricultura familiar ficou em segundo plano. Então, por uma falta de incentivo, de política pública, de uma integração maior, nós perdemos o timing. Hoje, falar de piscicultura para a agricultura familiar já é um desafio muito maior do que 10 anos atrás, quando nós tínhamos o Ministério da Pesca e Agricultura em plena atividade. Mato Grosso está no centro do nosso país. Esse estado, ele tem terra para todo tipo de produção. Agora, a questão é, o estado quer que a agricultura familiar cresça no estado de Mato Grosso, é política governamental, e aí se a gente for para os municípios, a realidade é pior ainda. Porque entre os prefeitos escolherem entre infraestrutura, educação e saúde, a agricultura familiar fica para segundo plano. E aí você tem muitas vezes lá, Secretaria de Agricultura que tem um profissional muitas vezes ele nem é efetivo, ele é contratado, e aí tem uma importância dos interinos, mas é importante também o quadro efetivo para demonstrar que realmente é uma política pública. Não adianta que você tenha uma política pública se você não tem pessoas efetivadas para dar continuidade a essa política pública. Tá certo. Nesse caso, então, a gente acaba entrando na questão da extensão rural, da pesquisa rural, do treinamento do homem do campo. Eu acho que isso, você dá condições para que as pessoas consigam produzir de forma qualificada dentro da área que conseguiram, acaba sendo uma mão mais forte, um gesto mais forte. Eu não sei se pode ser tratado isso como política pública. Como o senhor enxerga essa questão, deputado Barranco? A análise do Ander e do Altir, enquanto gestores de política pública, e o Altir, além de prefeito, também é técnico na área de agricultura e foi secretário de Agricultura lá atrás, ainda quando Ságuas era prefeito, né? E entende muito. Então, são duas pessoas que estão qualificadas para falar a partir desse ponto de vista de gestão. Não dá para fazer agricultura familiar sem assistência técnica e extensão rural. Não dá. Infelizmente, eu estou no meu segundo mandato de deputado estadual e tanto o ex-governador Pedro Taques quanto o atual governador Mauro Mendes, eles nem Taques tinha e nem Mauro Mendes tem nenhuma política voltada para a agricultura familiar. Ele não entende nada de agricultura familiar e não quer entender, não quer dialogar. Nós temos uma dificuldade imensa quando nós queremos tratar de algum tema para a agricultura familiar. Por exemplo, eles acham que a agricultura familiar é distribuir trator, distribuir implementos. Lógico que implementos, que patrulhas são importantes, mas não resolve o problema da agricultura familiar. A questão das cadeias produtivas, do diálogo, como este que nós estamos fazendo, e com muito mais pessoas que nós temos aí no Estado, com a própria sociedade voltada para a agricultura familiar, é fundamental para que possamos organizar, obviamente que respeitando cada uma das regiões. Tem região que tem uma cultura mais para o peixe, tem outra que mais para o gado de leite, outra mais para o café, mas tem que dialogar, tem que ter um plano de desenvolvimento para a agricultura familiar, e nós só vamos conseguir isso, infelizmente, quando nós tivermos um governo que saiba um pouco, que se identifique um pouco com a agricultura familiar. Nós estamos já há mais de 20 anos, no estado de Mato Grosso, com governadores que, infelizmente, são do agronegócio. Então, o agro é que faz a definição das suas políticas, e tanto aqui no Parlamento Estadual quanto no Congresso Nacional, essas políticas são construídas não para o desenvolvimento da agricultura familiar, mas como o próprio Carneiro já disse aí anteriormente, o Ander disse agora, do ponto de vista da distribuição da terra, não é interessante para eles querem regularizar as terras para eles, e do ponto de vista de culturas para o mercado, o Altir também falou, né, das commodities, e o Ander falou do peixe, eles, quando a cultura ela passa a ser interessante do ponto de vista econômico, deixa-se de investir na agricultura familiar para que eles possam, eles mesmos, tirarem proveito disso. A gente tem sofrido com isso aqui na Assembleia também, uma luta, né, a questão do peixe, que
há uma intenção do governo do estado de proibir a despesca, ou seja, aquele agricultor familiar, e eles têm um péssimo hábito de falar pequeno produtor, né? O agricultor familiar que tem um tanque, há pouco tempo, só não passou porque nós resistimos lá na Assembleia, eles queriam proibir com que ele fizesse a despesca e comercializasse esse peixe. Ele teria que vender para um grande frigorífico desse para que eles pudessem comercializar. Então, é um desafio muito grande. Maria, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão também, da dificuldade de se vender o produto. Como disse aí atrás, Valdir Barranco disse que não dá para falar da agricultura familiar sem assistência técnica e extensão rural. Isso mesmo. Porque a gente enfrenta bastante dificuldade na questão de padronização dos produtos. Ainda tem bastante dificuldade nisso. O agricultor, o produtor, produz bem, mas ainda está um pouco faltando a selecionar esses produtos, porque o mercado, ele exige muito, produto de qualidade, um produto padrão, e isso necessita de acompanhamento. E a responsabilidade, né, da Secretaria da Agricultura é fazer esse acompanhamento, embora que a gente busca, né, essas capacitações, né, para estar levando junto à base. Então, mas precisa muito dessa capacitação aí, dessa formação, desse apoio na agricultura familiar, porque não dá para você buscar o produto do agricultor e trazer os produtos sem estar padrão, porque aí o gasto é muito, é muita perca. Então, assim, eu acho que a gente tem que levar junto à base que esses produtos que não estão muito bem de qualidade, que fica por lá mesmo, para o agricultor tirar proveito dele na ração, para as galinhas, os porcos. A gente não trazer para ter essa perca. Tá certo. Precisa-se muito disso. Eu estou vivendo isso agora. Sim. Carneiro, eu queria que você também entrasse nessa discussão aí. Qual o seu olhar sobre isso? Então, nós compreendemos que o Estado que está aí, o Estado, seja Estado municipal, estadual ou federal, ele foi um Estado que, historicamente, no Brasil, foi um Estado para atingir os latifúndios, atender os interesses do latifúndio. Hoje, e não só hoje, mas há muito tempo, a agricultura familiar, camponesa, quilombola, os povos sofrem, né, de uma política de um Estado para atender uma categoria da sociedade. Então, todo o Estado que nós temos hoje é para atender a grandes empresas, não é nem pequeno, não é nem médio, é os grandes. Então, todo esse Estado fica inviável construir políticas públicas que, de fato, beneficia a agricultura familiar no nosso caso. Por quê? Porque os interesses são antagônicos, né? Não tem como conciliar uma política de efetivação da reforma agrária mantendo o latifúndio. São contraditórios. Então, por isso que as políticas para a reforma agrária são sempre pela metade, né? Sempre que algum ou outro dá um problema ali, eles fazem alguma coisa para resolver pelas metades. E é por isso que no governo Lula, por mais que teve esforço, foi inviável, porque o governo ficou incapaz, pelas alianças, de romper com o agronegócio. Esse agronegócio é para atender interesses internacionais, não é para entender interesses do povo brasileiro. Basta olhar em Mato Grosso, 8 mil fazendeiros é responsável por toda a produção do agronegócio. Mas em Mato Grosso tem 140 mil agricultores familiares, fora os povos indígenas e quilombola. Então, só por aí você percebe que qual é o esforço que esse Estado tem para atender esses 8 mil e qual é o esforço que tem, como diz o deputado Barranco, manda um tratorzinho para lá que resolve, né?
Então, a reforma agrária, as políticas, tem que estar dentro de um projeto de Estado que vai atender, de fato, ao conjunto da sociedade. Por exemplo, para fazer a reforma agrária, no Brasil nunca teve reforma agrária, por mais que a gente fale que está fazendo, que o Lula fez, nunca fez. Reforma agrária é uma política de Estado de intervenção na estrutura rural, e a estrutura fundiária, e acabar com o latifúndio, organizar todos os bens comuns da natureza para exploração da sociedade, em benefício da sociedade. O que nós temos hoje é o contrário. Então, você vê hoje o próprio governo incentivando cada vez mais a ocupação das terras indígenas em favor a quem? Ao latifúndio, né? Então, as terras públicas, que a própria justiça está decretando que o INCRA tem que fazer reforma agrária, o INCRA faz de tudo para não fazer o orçamento. Então, faz tudo o interesse de quem comanda o Estado. E nós estamos no Estado, no caso específico de Mato Grosso, que quem comanda é o latifúndio, né? Hoje, não é aquele latifúndio de bota suja, mas é o latifúndio, vamos dizer, dos altos executivos, o latifúndio moderno, como o Blairo Maggi, o Iraí Maggi, mas na sua ação para manter os seus direitos, ele usa de todos os subterfúgios que puder para garantir os seus interesses, né? Então, essa semana mesmo, ontem, saiu mais uma matéria denunciando o que a família Campos fizeram na década de 80 para ter o que eles têm, de latifúndio, de ocupação de terra, de desvio de recursos públicos e até de assassinato. E assassinato de quem? De povos do campo, né, para garantir seus interesses. Então, esse é o que nós falamos. Nós precisamos de uma reforma agrária popular. Uma reforma agrária popular, nós entendemos que ela tem que ser feita, construída com um governo popular. E esse governo popular deve implementar as medidas do ponto de vista popular. Não é para garantir as empresas. Olha, nós estamos na pandemia. O Bolsonaro queria dar R$200. A oposição lutou e pressão aumentou para 600. Mas dando R$600 para toda a população brasileira, não chega a 20% do que esse governo está dando para os bancos e para as grandes empresas. Então é isso que nós falamos. Então toda a riqueza que o povo luta e constrói e trabalha vai para um pequeno grupo, né? Então esse Estado ela precisa ser reorganizado numa outra perspectiva, de construir um Brasil para o Brasil. Tá certo. Giroto, eu preciso que você entre nessa discussão também. A gente está falando da questão de se fazer uma reforma agrária popular para o povo e não para as indústrias, ao mesmo tempo que se discute a questão de beneficiar os produtos da agricultura familiar através de agroindústrias, mas onde não se pode esquecer também que Mato Grosso tem a terra infelizmente manchada por sangue, por grileiros de terra que acabam sempre sobressaindo com a violência sobre os trabalhadores rurais. Você do Movimento 13 de Outubro conhece essa questão de perto da violência no campo. Faz um retrato disso para a gente, para que nós possamos também discutir sobre esse tema, por favor. Robson, para a gente falar de reforma agrária, primeiro eu gostaria de tentar falar numa linguagem bem mais simples para quem está nos ouvindo entender o que a gente está falando melhor. Nós vivemos num sistema capitalista que o agronegócio é o mesmo de 500 anos atrás, é o agroexportador, que é produzido para exportar. E a grilagem de terra tal qual que foi feita lá em 1500, invadida e tal, e tomada a terra das minorias, das comunidades tradicionais. E o que a gente tem pensado? A reforma agrária, ela vem de encontro com isso. E aí, se é a reforma agrária popular, qual é o nome que a gente vai utilizar, é o que a gente precisa mexer na estrutura fundiária desse Estado. A gente entende o seguinte, com um pedaço de terra, os trabalhadores resolvem vários dos problemas sociais que assolam as cidades hoje. Moradia, trabalho, saúde, geração de emprego, comida. Por quê? O camponês, por que ele é tão odiado, é assassinado, a luta é tão reprimida? Porque o camponês, ele quebra a lógica do capitalismo, ele produz na própria terra dele, ele produz com a família, então ele tem liberdade, ao contrário do trabalhador da cidade, que fala-se em liberdade de vender a força de trabalho, e ele não tem, ele é obrigado a trabalhar, principalmente agora, depois dessas reformas aí da flexibilização da relação de trabalho, que é um outro assunto, mas tem a ver com isso. Então, quando a gente coloca a família no assentamento, ou que seja na pequena propriedade,
com o processo de reforma agrária, de distribuição de renda, você resolve o problema da moradia, porque ele vai ter onde morar, o problema do emprego, porque ele vai trabalhar na propriedade dele, o problema da comida, porque ele vai produzir a comida dele e vai comercializar o excesso de uma forma mais barata, através dos mecanismos que já existem, as feiras, as associações, as cooperativas. Então, essa comida vai chegar com qualidade mais barato na cidade também. A saúde, né? Ele não vai envenenar. O camponês, ele não coloca glifosato e outros venenos na comida. Ele carpe a roça dele, ele cria a galinha com milho que ele planta lá na roça dele, ele cria um porco e vende a banha, a carne com milho que ele planta na roça dele. Então, a gente resolve uma série de problemas, a gente entende que a reforma agrária vem de resolver uma série de problemas. Inclusive, segurança, porque o conceito de segurança é você ter o que comer, ter onde dormir, ter onde o pai, a mãe, os filhos ter onde morar. Esse é um conceito de segurança. E eu vou mais além, a educação, né? O Carneiro não falou, mas o MST tem uma experiência e uma prática formidável em relação à educação no campo, para as pessoas que estão no campo, principalmente para a juventude, para permanecer no campo. Então, a gente precisa fazer esse debate e trazendo para a luz o quê? A gente precisa fazer o contrário do que foi feito antes. O agronegócio e a agricultura, essa agricultura que a gente conhece aí, que ele explora, mata, envenena, ela tirou as pessoas do campo e levou para a cidade. A gente precisa fazer o caminho inverso, tirar as pessoas da cidade e levar novamente para o campo, para as pequenas propriedades, para os assentamentos, e isso aí só é feito com organização e com a luta. Gostaria de falar mais uma coisa só para encerrar essa minha parte aqui, é o seguinte, ó, por que o camponês, ele é uma classe, o trabalhador rural, o camponês, é uma classe tão perseguida no nosso estado? Não só no Mato Grosso, eu falo estado no país. A elite nossa é uma elite agrária, e ela é de 500 anos aí, não é de ontem. Como o trabalhador rural, o camponês, ele quebra essa lógica da exploração capitalista, então ele resiste. A Maria falou ali, vamos resistir. Nós vamos plantar, vamos continuar trabalhando, plantar, comer e viver aqui. Nós não vamos ir para a cidade para pegar o Covid lá. Então essa resistência, o trabalhador que tem na cidade não consegue fazer. Então essa é uma das grandes importâncias que eu gostaria de deixar claro nesse debate. Por que é que a gente faz a organização do trabalhador? Por que a gente contribui nessa luta? Por que a gente constrói essas ferramentas? O mandato do deputado Barranco é uma ferramenta de luta dos trabalhadores aqui no estado de Mato Grosso. A gente sabe que, se não fosse ele, a gente não tinha voz, né, para denunciar as tantas mortes que ocorreram no ano passado, no ano de 2018, e essas violências e a criminalização que está ocorrendo agora contra os trabalhadores. Tá certo. Agora eu queria falar um pouquinho então sobre a questão da comercialização dos produtos da agricultura familiar, que é uma outra grande dificuldade que nós encontramos nesse setor. Aí eu chamo o prefeito Altir Peruzzo para falar um pouco com a gente. Prefeito, o senhor sempre chama atenção sobre a questão das dificuldades do licenciamento ambiental. E a gente fala na certificação do produto da agricultura familiar, e sem esse licenciamento, impossível que se faça a certificação desse produto. Esta é a relação, não é? Esclarece para a gente também como técnico e não só como político, como disse o deputado Valdir Barranco, o senhor é um técnico da área. Como está essa questão do licenciamento ambiental? Que entraves tem este setor trazido para a agricultura familiar? Bom, a legislação, ela foi sendo modificada ao longo do tempo, e ela possibilitou que hoje os municípios possam ter o seu sistema, né, municipal de licenciamento, onde há uma gama de produtos e de atividades, aliás, que podem ser licenciados diretamente do município. Nós aqui, inclusive, nós tínhamos iniciado lá no nosso outro mandato, lá em 2011, 12, depois nós saímos da prefeitura, ficou paralisado, em 2017 nós retomamos, e hoje nós temos o nosso departamento consolidado e trabalhando o licenciamento de várias atividades, tanto rurais quanto urbanas, aqui na cidade. Porém, a gente sabe que essa não é uma realidade de todos os municípios. Uma grande parcela de municípios não tem isso, até porque esse sistema também, essa equipe, ela tem um custo e dificulta, né, que municípios mais pequenos possam se articular dessa forma. Isso do ponto de vista do licenciamento ambiental. Mas mais do que o licenciamento ambiental, eu acredito que
um dos principais entraves está na questão sanitária mesmo. Nós temos ainda muitos problemas, muita burocracia na questão da liberação dos produtos oriundos da agricultura familiar, aquela produção artesanal, aquela transformação artesanal, em que há uma dificuldade enorme de você colocar, muitas vezes, esses produtos na merenda escolar, de você colocar... porque as regras, elas ainda são muito duras, são muito rígidas, são muito difíceis de serem alcançadas. Fora isso, você tem a questão da burocracia. Para você poder participar, para você poder estar presente, de fato, na correria da questão do mercado, você tem que ter presente o seguinte: o agricultor, conforme o Giroto falou agora há pouco, o agricultor familiar, ele produz, ele usa a sua própria mão de obra da família, na produção. Aí ele precisa ter meios de comercializar, e ainda se ele ficar enrolado no meio da burocracia que existe em torno do licenciamento ambiental, em torno do licenciamento sanitário, e aí uma maioria de municípios também não tem um sistema próprio, não tem o seu SIM, né, o Sistema de Inspeção Municipal, enfim, há uma série de entraves que atrapalham essa situação da comercialização. E o município, como a última unidade aqui da federação, ele consegue trazer políticas que auxiliam, que facilitam. Mas, como o Ander falou lá antes, nós só teremos êxito de fato se nós tivermos uma integração das três esferas, a União, o Estado e o município, de forma a construir políticas simplificadas, de baixo custo, que possam ser compatíveis com a atividade do agricultor familiar, que também é uma atividade dentro da propriedade e que não movimenta muitos recursos, portanto, ela não pode ter um custo muito elevado nesse processo do licenciamento, seja ambiental, seja questão sanitária e assim por diante. Então, é preciso desburocratizar toda essa situação também, para que a gente possa facilitar, assim, toda esta atividade. Então, assim, dizer que, repetindo o que já foi dito em várias vezes, o modelo agrícola brasileiro, sobretudo do Mato Grosso, ele está voltado ao agronegócio, está voltado ao modelo exportador que visa simplesmente o equilíbrio da balança comercial, visa a expansão da área plantada, a expansão do volume de produção, sem levar em conta de forma alguma quem são as pessoas envolvidas, sem levar em conta o papel social que a agricultura familiar tem, sem levar em conta o papel na segurança alimentar que a agricultura tem. Simplesmente se trata a agricultura como um fator de geração de dinheiro, de geração de lucros para equilibrar a balança comercial, sem nenhuma preocupação com a questão social. Repito, a agricultura familiar precisa ser vista como uma política social das mais importantes que a gente tem nesse país. E o Mato Grosso é um exemplo do que não se deve fazer. Aliás, esse modelo do Mato Grosso do agronegócio cria aqui no Mato Grosso, e mais alguns estados, aquela história de você ter ilhas de riqueza e ilhas de pobreza. Nós temos o eixo ali do agronegócio, é para lá que vai o recurso da iniciativa privada, é para lá que vai os investimentos do Banco do Brasil, do BNDES e assim por diante, é para lá que vão os investimentos do governo federal e do governo do estado para criar infraestrutura, e se não bastasse isso, é para lá também que vai parte do ICMS que é arrecadado nas atividades dos municípios diversos, aqueles que não têm o agronegócio como a sua grande força, e que recolhem de toda a sua produção, de toda a sua atividade comercial, industrial que tem, e que recolhe o seu ICMS. E que na hora de partilhar o bolo dos 25% que retorna, ele retorna igualmente para cada município, de acordo com o tal do VA, independente se naquela movimentação houve pagamento de ICMS ou não houve. Ou seja, nós, os municípios que não somos do agronegócio, recolhemos sobre tudo e ajudamos a formar o bolo. Esses municípios não recolhem do produto exportado e depois vêm e levam parte desse bolo que eles não ajudaram a formar, aumentando ainda mais
a estrutura, aumentando ainda mais as suas condições de investimentos. Então, o agronegócio é aquele que se diz que é o motor da nossa economia, na verdade, ele é o grande gerador da desigualdade, da falta de estrutura e, sobretudo, da falta de qualidade de vida da nossa população mato-grossense. Tá certo, agora já são 19 horas, 12 minutos, já ultrapassamos um pouquinho o nosso tempo e eu queria, nesse momento, pedir para o Ander, que foi o secretário de Agricultura do município de Tangará da Serra, que trouxesse para esse debate alguns dos exemplos que funcionaram para a agricultura familiar no seu município. Lá estão grandes assentamentos que têm dado certo e têm dado resultado, não é isso, Ander? Robson, em Tangará nós temos o Antônio Conselheiro, 38 mil hectares de terra que hoje serve a agricultura familiar, a reforma agrária. 999 lotes, mais de 1.000 pessoas, mais de 1.000 famílias vivem no assentamento. E aí um dado importante, essa propriedade tinha 28 pessoas com carteira assinada, 28 vínculos trabalhistas. Olha que impacto nós temos aí em um único exemplo, em Tangará. Nós temos uma feira do produtor aqui que tem 350 feirantes atendidos, uma das nossas feiras, mais de 3.800 propriedades de agricultura familiar, propriedades com menos de 100 hectares aí, que se enquadram na Política Nacional de Agricultura Familiar. Falar da agricultura familiar, como eu estava falando antes, o Altir é muito sábio em suas palavras, é falar de um pacote de políticas públicas, que começa desde o acesso à terra pela reforma agrária, até a comercialização. Voltando ao raciocínio anterior, não adianta nada ter uma política macro de certificação que não permite aos estados e aos municípios trabalharem com suas regionalidades. Se você tem, por exemplo, um queijo produzido lá em Minas, que é o exemplo do queijo do Brasil, o queijo de Minas, você tem um rótulo, esse produto é artesanal, por quê? O volume de produção é baixo, portanto, ele tem uma legislação específica, tanto na questão ambiental quanto na questão sanitária, porque os riscos são menores, é um queijo que é produzido dentro da própria propriedade. E é isso que os nossos governantes têm que entender. Muitos municípios esperam aí que venham grandes empresas, grandes indústrias e que mudem a realidade do seu município, quando muitas vezes a realidade do seu município vai ser feita dentro de casa. Uma frase que o nosso amigo João Gusato sempre diz, e eu trago para mim, é que o porco caipira da agricultura familiar, ele é frito com a própria banha. Então, isso nos dá uma reflexão muito forte. As ações voltadas para a agricultura familiar têm que partir do próprio agricultor familiar através das suas organizações sociais. Esse povo necessita e precisa ser ouvido nas políticas públicas. Nós tivemos vários avanços aí, muita coisa acontecendo, mas as políticas públicas não estão integradas ainda. Nós temos aí, por exemplo, a proposta de se acabar com o Empaer. Não se investir em pesquisa da agricultura familiar é uma despolítica para a agricultura familiar. Tirar a ciência técnica é pior ainda, é preciso que o Estado tenha aí uma visão de integrar as políticas públicas. Nós temos uma descentralização ambiental, que ela é uma luta, uma conquista de muitos municípios aí, que consegue avançar nesse sentido, muitos outros por consórcio. Na nossa região aqui, do consórcio do Alto do Rio Paraguai, nós não conseguimos construir um consenso, nós não temos um diálogo. E olha que eu estou falando com exceção de Sapezal e Campo Novo, em cidades eminentemente agrícola familiar, onde a presença da agricultura familiar é maçante. E nós não conseguimos ter um diálogo a nível de consórcio para resolver esses gargalos. E aí nós chegamos naquelas situações. Temos assentamentos, mas não garantimos ao produtor a comercialização de seus produtos. Por quê? Nós não temos uma logística de escoamento dessa produção e nem uma certificação, porque muitas vezes os municípios, quando você vai falar com alguns prefeitos, eles não sabem o que é o Sistema Municipal de Inspeção, o SIM. Você não tem isso, Sistema Municipal de Inspeção. Então, assim, como é que você discute uma política pública que muitas vezes não é pauta e é desconhecida pelos gestores? Essa é uma situação. E reflexo disso é que nós somos um dos poucos estados da federação que ainda trata a agricultura familiar, muito embora nós temos uma secretaria que leva o nome de Secretaria
estadual de agricultura familiar como pequeno produtor, com coisas que o produtor é medido pela estatura, por tamanho. Pequenas são as propriedades. Vamos lá, nós temos uma lei que define isso, aí nós temos que cumprir a lei e dizer, tratar como tal. Então, um dos grandes gargalos hoje, de qualquer projeto de reforma agrária, de assentamento, é o escoamento da produção. A equivalência da fiscalização, ela deve ser tal qual a produção e a propriedade. E aí, se a gente for entrar nessa questão ambiental, a gente vai falar de várias outras situações aqui, que é só no nosso estado que nós temos. O deputado Valdir Barranco conhece muito bem essa realidade aí, como uma questão da APF, que é uma afronta à agricultura familiar, é uma afronta à legislação ambiental. O estado de Mato Grosso tem essa política como política de prioridade e que achata cada vez mais os projetos de assentamentos e de reforma agrária, sobretudo a pequena propriedade rural. Ander, muito bom você ter lembrado de 2 pontos que nós já temos discutido, inclusive em outros programas do Fala Barranco. Já tratamos da agricultura familiar e tivemos um específico com a Empaer. São temas que realmente prejudicam e muito a agricultura familiar aqui do estado de Mato Grosso. A situação da APF, que é a Autorização Provisória de Funcionamento das Propriedades da Agricultura Familiar, que é uma invenção do senhor Pedro Taques, lá no Decreto 230 de 2015, que nós fizemos uma luta com grandes audiências públicas, com a Superintendência do Banco do Brasil, com todas as instituições. O senhor Carlos Fávaro, que à época era vice-governador e secretário de Meio Ambiente, nunca se ocupou de entender o que trazia isso de prejudicial para a agricultura familiar. O Banco do Brasil declarou que mais de R$1 bilhão já foi deixado de ser colocado à disposição efetivamente da agricultura familiar por conta de faltar a APF. A APF, a autorização provisória, os grandes, eles não têm problema com ela, porque eles já têm seus quadros, engenheiro agrônomo, engenheiro florestal, biólogo, esse pessoal que são técnicos que já fazem, encaminham o processo da APF. Mas o pequeno não tem como contratar, e aí a SEMA não libera, a SEMA não liberando, o banco não pode liberar os recursos, por mais que a cédula fique aprovada. Então a APF é uma luta, continua sendo uma luta, mas o governador Mauro Mendes sequer quer dar ao trabalho de entender o que é isso e os impactos que ela leva de ruim na vida do pequeno, do agricultor familiar. Nós temos dito o seguinte: se não quer ajudar a agricultura familiar, só não atrapalhando já está bom, mas eles também insistem em atrapalhar. A Empaer é uma luta que agora, na última semana, eles quiseram fazer uma jogada com a Lei Complementar 14 de 2020, que era para retirar do rol das empresas que estava no artigo 43 da Lei Complementar número 612 de 2019, lá estabelece no artigo 43 as empresas que o governador poderia extinguir. Dentre elas está a Empaer e também o Desenvolve MT, que era o MT Fomento de antes. Eles quiseram agora retirar desse rol o Desenvolve MT. Eu atravessei um substitutivo integral, incluindo também a Empaer, e isso virou um rebuliço muito grande, né, no linguajar popular, que o governo não quis, a base governista não quis, e nós acabamos provocando aí toda a mobilização da Empaer, das associações. Isso foi muito positivo. Os deputados, eu quero aqui parabenizar esse trabalho da Empaer, e dos deputados também, mais de 20 se posicionaram favorável à Empaer, e com isso teve que criar um grupo agora para estudar a viabilidade da Empaer. Então, são lutas do cotidiano. Eu quero aqui, eu tinha falado no início, Robson, do acordo do TCU, e naquele momento esqueci o nome da ministra, é a Ana Arraes, a ministra Ana Arraes, que foi esposa de Miguel Arraes, que é ministra lá no Tribunal de Contas da União, que foi relatora desse acórdão, que está obrigando agora o INCRA a revisar milhares de hectares de terra em toda a Amazônia Legal, porque foram irregulares, eles querem que seja retomada para fazer assentamentos, que estão
regularizados lá grandes proprietários e muitos laranjas desses proprietários. Nós temos também, nesse acórdão e também nas decisões que eu havia falado aí da Justiça Federal, e que aqui no Estado, o superintendente do INCRA, junto com a política do Jair Bolsonaro e alguns deputados aí, tem muitos deputados federais, né? O Nelson Barbudo, por exemplo, ele é um deputado que ele fala bem do assentado, mas ele não quer que crie novos assentamentos. Então, como que você vai ter assentamento e assentado se você não quer que disponibilize áreas para criar novos assentamentos? Como é que nós teríamos Colniza, Confresa, Guarantã, Carlinda, Ipiranga e tantos outros municípios se nós não tivéssemos tido uma política de assentamentos? Então, nessa decisão agora do Ministério Público Federal, que encaminhou aqui a Procuradoria-Geral da República para o Ministério Público Federal de Cuiabá, nós temos aí áreas, eu quero citar rapidamente aqui, a área da Araúna, são 15 mil hectares, que já tem decisão e o INCRA está se negando a aceitar a área, porque quer regularizar o grileiro de terra que está lá em cima, é uma luta nossa, nós vamos até o fim. A 5 Estrelas, a Gleba Macaco ali de União do Sul, a Boi Gordo ali da região de Salto do Céu, a 5 Estrelas, que eu já falei, né? A fazenda Mandaguari de Porto dos Gaúchos, Itabaporã, a área da usina Jaciara, a Mazagão, a área da Mazagão aqui, que é uma grande gleba de área federal, e a Sucuruína também, que é uma grande área de gleba federal, fora outros que nós temos. Aqui no Mato Grosso são 4 milhões de hectares de terra que são da União e que nós precisamos reaver. E para finalizar, dizer que eu estou numa luta aí, nesse período da quarentena, da Covid-19, para que o governo possa adquirir os produtos da agricultura familiar, porque, como não está tendo aulas, mesmo pouco que era do PNAE, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, também não está sendo adquirido. Então, ficou muito ruim para os nossos agricultores familiares. E eu estou cobrando que o governador possa destinar recursos para adquirir esses produtos. Eles não estão conseguindo vender nas feiras também, que estão impedidas de funcionar, para doação a instituições como hospitais, albergues e outras instituições que nós temos que necessita. E lembrando que no primeiro espirro da Covid-19 que ocorreu no Brasil, os banqueiros correram para o Banco Central e asseguraram 88 bilhões, os banqueiros e o pessoal do agro, e aí quando eu falo do agro, não são agricultores de 5 mil, 10 mil hectares para cima, que são os que nadam de braçada, então asseguraram 88 bilhões de reais para financiar pelos bancos públicos a juros baixíssimos e que lá na frente eles vão fazer pressão e acaba sendo perdoado para o agronegócio. E mais 30 bilhões para os bancos privados. Os bancos conseguiram esses 30 bilhões para securitização. O que é isso? O cidadão foi lá e fez o financiamento de um carro ou de uma máquina, ele não conseguiu pagar, e desses 30 bi vai sair o recurso que é para pagar, para garantir para o banqueiro não ficar no prejuízo. Então, quando a gente pede um pouquinho para a agricultura familiar, tem gente que acha que é muito, mas os grandes já estão levando uma quantidade imensa de dinheiro nesse momento tão difícil que é do Covid-19. Tá certo, muito obrigado, deputado. Agora são 19 horas e 26 minutos. Estamos chegando, de fato, ao final desse programa que foi tão rico, com tantas participações, e eu queria já pedir as palavras finais da nossa companheira Maria Valéria. Quero aqui muito agradecer pela oportunidade de estar participando desse grande debate, né? Riquíssimo para nós nesse momento. E eu me esqueci de dizer, quando você me disse, Robson, a dificuldade na comercialização. Eu me esqueci de dizer que estamos enfrentando uma grande dificuldade na questão dos contratos, as cooperativas, né? Estão com eles aí ganho para fornecer, mas infelizmente, nesse momento, as escolas fechadas, né? A gente não está podendo fornecer, e esse é um das dificuldades que estamos enfrentando, mas, em nome de Jesus, nós vamos conseguir vencer.
nós vamos sair todo mundo bem dessa pandemia, né? Deus é grande, Ele está olhando por nós, porque a nossa luta é muito grande. A nossa luta é quanto sangue derramado dos pequenos, né? Quanto sangue já foi derramado, quantos já se perderam nessa luta. E nós estamos aqui, com toda a dificuldade na luta. Eu quero aqui agradecer muito, Robson, por essa oportunidade. Espero que pude contribuir, né? E espero também continuar junto com vocês no debate. Grande abraço para todos vocês, tá? Olha, quero dizer que a sua participação foi riquíssima, representou de fato a mulher trabalhadora rural, os trabalhadores rurais dos assentamentos, as associações, as cooperativas. Sem a sua participação, certamente, esse debate não teria tido a riqueza de detalhes e de verdade que ele teve. Muito obrigado, viu, minha amiga? Muito obrigado, companheira. Então, agora quero pedir as palavras finais aqui do nosso companheiro Carneiro. Nós precisamos um Estado e defendemos um Estado forte. E por isso que nós defendemos a valorização do INCRA, a estruturação do INCRA, né? A valorização, quando eu falo valorização do INCRA, valorização dos trabalhadores e trabalhadoras da INPAE, são órgãos públicos que têm o primeiro contato, vamos dizer assim, com os camponeses, com as famílias, e que muitas vezes são mal valorizados, são sem estrutura para trabalhar. Então nós precisamos de um Estado que reconheça essas estruturas como importante para o desenvolvimento interno do país, né? E que nós precisamos fazer a luta aqui no Estado, deputado, no sentido de nós construir aqui no Estado um PAA, né? O PAA é política importantíssima para organizar a produção, para incentivar a produção e para levar a riqueza para o interior, né? Porque esse recurso vai lá para o assentado que está lá naquele lugar que nas estatísticas desse governo do Estado ele não vem em momento nenhum. Então nós precisamos fazer essa construção e precisamos construir uma política pública na área da comercialização e da vigilância que leve em consideração a realidade de cada local. O Brasil, a partir da década de 90, quando se abriu para a economia internacional, trouxe de lá os padrões internacionais das multinacionais, que agora exige que os municípios atendam para poder vender um queijo, né? Um queijo sair de um município vizinho para ir para o outro, se não tiver o sim, é proibido. Então isso é absurdo. Então nós precisamos de construir uma legislação que atenda os interesses do povo. Por exemplo, em Mato Grosso, o sistema de saúde animal ele é muito melhor do que o sistema de saúde humana. Tanto é que todas as vacinações, quase 100% de vacinação gado, eles atendem. Por quê? Porque esse é para ir para fora, para atender os interesses do lucro. Então, e por que não atende o povo? Então, é preciso mudar essa concepção de que esse tipo de padrão de produto, como a Valéria colocou, isso é um padrão colocado pelos empresários, não é pelo povo, é pelos empresários. O povo sempre comeu e sabe olhar e identificar o produto de boa qualidade. Agora, esse padrão construído ideologicamente para ser um padrão para caber naquelas prateleiras, isso é um padrão das empresas, porque para ele precisa de escala, precisa de produção e precisa de aumentar lucro. Não é para atender. Então, nós precisamos ir fazendo um processo de formação, de debate. Inclusive, eu sugiro convocar para o debate os companheiros da campanha do Agrotóxico, os companheiros da fase, para fazer esse debate de alimentação saudável e que esses produtos, o que é esses produtos? Né? Aqueles padrão é bonito, mas tá ali por trás, tem um monte de doença por trás, através dos venenos. Então nós precisamos, e acima de tudo, nós precisamos buscar construir um campo, construir um desenvolvimento rural em que leve em consideração a juventude. Né? É preciso, então, levar o cinema para o campo, é preciso levar de praça, né? É preciso levar o asfalto, né? Porque o pessoal acha que asfalto é só para carregar soja. Asfalto lá para o Antônio Conselheiro é qualidade de vida, é saúde. Então nós precisamos reconstruir, inclusive entre nós mesmos, porque nós pauta. Parece que a nossa pauta é sempre as migalhas. Então nós temos que pautar as coisas grandes, é levar a internet para todos os assentamentos.
porque hoje a internet é uma necessidade humana que o ser humano construiu e que garante a permanência dele lá no campo. Então isso tem que estar nas nossas políticas de desenvolvimento do campo, né? E a política de comercialização, nós sempre defendemos que o comercialização, né? Tá certo, então, companheiro Carneiro, muito obrigado por sua rica participação também no nosso debate. Quero pedir, então, as considerações finais agora do nosso companheiro Wendel Giroto, do Movimento 13 de Outubro. Para terminar, eu queria dizer o seguinte, essa crise social, econômica, ambiental e agora sanitária, a sanitária que é a novidade, né? Essa crise já vinha desde antes. Então, a gente tem que estar preparado para discutir isso, tal qual os companheiros e a companheira já falou antes aí, de ir para a nossa base e dizer que esse atual governo, nós temos que combater diariamente, porque ele não pensa no pobre, não pensa no trabalhador, e agora ele está colocando a culpa da crise na crise sanitária, que é de agora, que não é novidade. Então, isso tem que deixar, a gente tem que ter claro o que vocês falaram. E mais uma coisa, esse acordo que a ministra é relatora, a gente está falando, quando o Barranco fala, a gente está falando de levantamento de 100 milhões de hectares de terra na região amazônica. É muita terra. No Brasil tem muita terra, e dá para dividir, e se a gente fizer a luta, dá para pegar. A grosso modo, nós vamos fazer a conta seguinte, 80% das terras agricultáveis estão na mão de 2% da população. Os outros 20% de terras agricultáveis que estão na mão da agricultura familiar estão na mão dos outros 80% dos pequenos produtores, dos médios e pequenos produtores. Então, a desigualdade na concentração, ela é muito grande. Isso tem que estar claro para a gente também, que é subsídio para a nossa luta. E para encerrar, já aproveitar para encerrar, o Robson, é o seguinte, esse momento não está fácil para ninguém do Covid, mas a gente tem feito, e eu acho que é importante que todos nós que estamos aqui, os movimentos, os sindicatos, as organizações, debatam a necessidade da gente reforçar a solidariedade com as pessoas. Nós temos feito aqui campanhas de distribuição de alimentos, mandioca, abóbora, leite, enfim, farinha, o que a gente produz, que não, os companheiros e as companheiras nossas, tal qual os outros já disseram, não estão conseguindo comercializar nas feiras, principalmente aqui em Rondonópolis, né, ficou bastante tempo fechado, e vocês sabem, o alface, as verduras, se você não colhe, ela endurece, você não consegue vender. Então, a gente tem se solidarizado com as famílias que estão na cidade, que estão na dificuldade, e distribuído essa alimentação, que é uma forma de quê? Da gente mostrar que o camponês tem e o trabalhador, sobretudo, tem essa preocupação com os demais. E para encerrar, gostaria de enviar um abraço para os companheiros e companheiras do movimento nosso que estão em Carlinda, que estão nos ouvindo lá de Vila Rica, que estão nos ouvindo aí de Cuiabá, da Chapada, aqui de Rondonópolis. Mandar um abraço para o meu amigo Fábio Gaúcho, que está nos ouvindo aí também, de Cuiabá, e dizer que esse ano a gente está também, apesar de todas essas crises e tudo que a gente discutiu aqui, é um ano de processo eleitoral. Então, é importante que a gente comece a fazer desde sempre esse debate. Eu disse no começo que nós estávamos num momento de discussão interna e de formação da consciência e do trabalho de formação política dos nossos companheiros e companheiras, para que escolhas. Nós vivemos num processo, num sistema de representatividade. Quem faz as leis, quem administra o Estado, quem faz é os nossos representantes, vereador, deputado, senador, deputado federal, e quem executa é o governador, o prefeito e tal, isso, né? A grosso modo. Então, é escolher com consciência esse ano quem que a gente quer que nos represente de fato. Então, não dá para mim deixar de falar isso, porque isso está ligado e a gente sabe que toda essa crise, tanto na reforma agrária e em outros setores, ela está maior por quê? Por conta do congelamento do teto dos gastos de recurso público. Não dá para falar em melhores políticas públicas se o governo, a primeira coisa que ele faz é congelar os investimentos nas políticas públicas. Então, para mudar isso, a gente precisa saber escolher quem vai fazer essa luta pela gente também. Então, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer o espaço para o Robson e agradecer a todos que estão aí, o prefeito Altiro, o companheiro Wander, o Tony Carneiro do MST, o deputado Barranco, a companheira Maria. Um abraço para todo mundo e eu fico por aqui, beleza?
Eu queria convidar agora para a sua participação final o nosso companheiro Ander Santos, que foi secretário de Agricultura em Tangará da Serra e que também é pré-candidato a vereador pelo município. Falar de agricultura familiar e discurso é fácil. Viver a agricultura, defender a agricultura. E quando se chega a um órgão que possa executar ou legislar, aí é mais diferente. Nós passaremos por um período eleitoral agora, o discurso é o mesmo, é maçante, há um órgão da vida das pessoas que possa executar ou legislar, e aí nós temos aí é mais diferente. Muito cautelosos, nós passaremos por um período eleitoral agora, falsos, o discurso é o mesmo, é maçante, há um órgão, nós temos aí muitas pessoas que defendem, igual o Nelson Barbu, defendem a agricultura familiar enquanto chama ele de pequeno produtor. Mas na hora de defender a política pública, e aí sim defender a agricultura familiar, muda o discurso. E isso é uma questão que passa em todo o nosso estado. No demais, a gente agradece o espaço, Robson. Quero mandar um abraço aí aos pesquisadores da UNEMAT, aos extensionistas da Empaer de Tangará da Serra, a meus amigos aqui, Rodrigo Frastione, que está nos assistindo, Adriano Plácido, lá de Lucas do Rio Verde, né? Alexandre, Éder, essa galera que nos apoia e sempre está com nós na nossa luta. Aos movimentos sociais, em nome da Dona Maria, do Giroto, aí do Carneiro, e ao nome dos políticos que realmente levantam a bandeira da agricultura familiar, eu deixo o meu abraço aí do meu amigo, prefeito Altir Peruso, esse cara que tem a pauta da agricultura familiar, e eu, inclusive, me espelho muito da sua vida, para a minha carreira também política de gestor público, e o meu amigo Valdir Barranco, que é a voz da agricultura familiar no estado de Mato Grosso. Não tem como você falar de agricultura familiar sem tocar no nome de Valdir Barranco. E dos partidos trabalhadores. Esse partido que muitas vezes aí é achatado, é achancalhado pela grande mídia, pelos políticos, né? Mas é o partido que faz a defesa do povo. E é o único partido que tem coragem de dizer que defende a reforma agrária e a agricultura familiar, o povo quilombola, os povos indígenas e a diversidade do nosso país, porque os demais é só discurso, meu irmão. Tá certo, muito obrigado, Ander, por sua participação. Quero convidar agora, então, o nosso companheiro, o prefeito Altir Peruso, para a sua participação final. Primeiro, eu agradecer imensamente a oportunidade de poder estar aqui na companhia, né, desse grande grupo, a Maria Valéria, o Carneiro, o Giroto, meu amigo brother Ander, o nosso deputado Valdir Barranco, e dizer o seguinte, que nós estamos fazendo um debate num momento muito difícil da nossa história. O golpe que começou ainda em 2014, ainda no ano da campanha de reeleição, né, da presidente Dilma, e que está em curso até hoje, 2020, então nós estamos há 6 anos desse clima de rearranjo da nossa elite brasileira, que na falta de uma proposta efetivamente para dar continuidade às políticas públicas, aprofundar as políticas públicas de inclusão trazida pelos governos Lula e Dilma, e na falta também de apresentar um nome, se uniu ao que se tinha de pior para colocar para governar o país. E aí, com o apoio da mídia, do Moro e de todo mundo, que nós estamos cansados de saber, deu no que deu. Hoje o Brasil é governado não é por um miliciano, mas é por uma família de milicianos, é a família completa. Agora, se faltava mais alguma coisa, colocou ministro da Justiça, Polícia Federal, diretor da Polícia Federal, tudo que faltava para ser, de fato, uma milícia governando o país. E que a gente está, inclusive, numa dificuldade porque não sabe o que é pior, a milícia continuar ou ir para o vice, que é um militar, e nós repensarmos a história da ditadura militar. No entanto, isso nos fortalece no sentido de que a nossa luta tem que ser ainda mais intensa. Temos que pensar na questão das pessoas, do desenvolvimento, da criação de mecanismos, né, de sobrevivência, mas também não nos esquecermos da nossa responsabilidade política, na luta do dia a dia, da conscientização das pessoas, na luta
espaços de poder, da criação de mecanismos, né? O Giroto acabaram de colocar, porque o município é um espaço de poder importante e que a gente tem que aliar a nossa luta a esses dois pontos, né? Que é a vida do dia a dia, sem esquecer da importância da conquista de novos espaços. Agradecer mais uma vez, Robson, agradecer o Barranco, que seu gabinete, né, proporcionou esse importante debate, e que tem proporcionado esse debate em vários outros espaços aqui no estado do Mato Grosso. Grande abraço e a gente está sempre aqui à disposição. Tá certo, muito obrigado, prefeito Altir Peruso, por toda a sua contribuição nesse debate. E para as palavras finais de encerramento do nosso programa, eu convido o deputado estadual Valdir Barranco. Eu quero finalizar dizendo que, como os outros companheiros, a Maria também falou aqui, nós vivemos num país de uma imensidão de desigualdades. E o estado de Mato Grosso é ainda uma desigualdade do ponto de vista agrário muito maior. Nós temos meia dúzia de grandes latifundiários, temos uma boa quantidade de usurpadores de terras públicas, temos a agricultura familiar que foi construída com muita luta ao longo desses anos e temos ainda a oportunidade de melhorar muito essa agricultura familiar. O Altir falou aqui, logo no início da fala dele, sobre a Lei Candir. A Lei Candir é um absurdo. Há 24 anos, desde 1996, os barões do agronegócio não pagam impostos no estado de Mato Grosso. A Lei Candir, ela desonera a comercialização, a exportação dos produtos primários e semi-elaborados. E em outros estados, entra minérios, como no Pará e Minas Gerais, mas aqui no Mato Grosso é fundamentalmente o agronegócio, a produção de commodities, que não é comida. Quem produz comida é a agricultura familiar, quem produz commodities, soja, porque ninguém vive de comer soja, é importante para o equilíbrio da balança, mas não são pessoas que vivem de uma bondade extrema do governo federal e do Congresso Nacional. Então, a Lei Candir, 24 anos, sem eles pagarem impostos, não pagam impostos, desonera a sua produção. Eu queria lembrar também que falar em reforma agrária, e aí no Brasil tem-se, por parte da elite, um hábito de sempre exaltar os Estados Unidos. Só que para as coisas que lhes são convenientes. A reforma agrária, por exemplo, é algo que aconteceu lá em 1864, ainda com Abraham Lincoln, quando ele dividiu as áreas, as grandes áreas, em áreas de 65 hectares, com documentos. O Homestead Act, que era a lei da terra de Abraham Lincoln ainda na época, e, a partir de então, nós temos lá hoje 98,7% de agricultores familiares, todas as terras concentradas, 98,7% são agricultores familiares, e 1,3% de agronegócio. E aqui é exatamente o contrário, e é por isso que a gente cobra a reforma agrária, e é por isso que a gente cobra as condições dignas para os agricultores familiares. Quero, mais uma vez, aqui me somar ao Carneiro, também no sentido de que nós lutamos pelo fortalecimento das instituições, do INCRA. Um abraço a todos os meus amigos do INCRA, eu tenho muitos amigos no INCRA. Boa parte da minha história foi construída dentro do INCRA, o Giroto, o Carneiro e tantos outros líderes aí que lutam também pela reforma agrária, também tem muitos amigos e respeitam, e a nossa luta é pelo fortalecimento da instituição. Mas a gente também não concorda quando ela deixa de cumprir a sua função, que é fazer a reforma agrária, e passa a advogar para os grileiros, para que eles possam regularizar enormes extensões de terra aqui no estado de Mato Grosso. E, para finalizar, falar da solidariedade. Porque, nesse tempo de Covid-19,
parece que quem faz solidariedade são os ricos desse país, enquanto que nós temos grandes exemplos de populações pobres, carentes, que estão se organizando, e grandes exemplos dos movimentos sociais, a exemplo do MST, que tem feito uma belíssima demonstração de solidariedade em todo o país, com a arrecadação e também com a doação dos produtos da agricultura familiar produzidos por seus assentamentos e distribuição para as famílias carentes nesse período tão difícil dessa crise que é sanitária e também econômica. E aí, dizer que foi muito bom, agradecer aí a participação do Carneiro, do Ander, do Giroto. Parabéns, Giroto, pelo trabalho que você está fazendo aí também nas redes sociais. Da Maria, quero agradecer, Maria, a sua representação aqui, que enalteceu esse grupo, né? A gente não pode ter uma discussão que não respeite, acho que ainda não temos a igualdade de gênero, a gente está trabalhando para construir isso. O Altir Peruso, que também é um grande responsável por eu estar na política. Altir e Ságuas, ainda quando eu era um menino lá em Nova Bandeirantes, foram lá no primeiro mandato do Ságuas, ainda prefeito, e nós começamos a construir um projeto que depois me levou à Secretaria de Educação, me fez prefeito, no meio de tanta gente que tinha dinheiro e experiência, né? Então, Altir, eu tenho uma grande admiração por você, pela sua luta pela agricultura familiar, e eu disse, precisamos dos movimentos sociais e precisamos de dois grandes companheiros que têm espelhos de exemplo no seu trabalho, que é o Ander em Tangará, com agricultura familiar, e o Altir, lá também em Juíno, com agricultura familiar, e duas feiras livres que funcionam muito bem, e que muitas vezes eu vejo o governo do estado enaltecer aqui outros municípios que não têm o trabalho que vocês têm, por isso a importância da participação de vocês. Então, agradecer e dizer que nós vamos ter que fazer uma outra edição, Robson, porque eu acho que a questão ambiental, da produção de alimentos orgânicos está bastante carente, nós precisamos explorar mais nas redes sociais esse tema. Muito obrigado, continuem todos contando com o nosso empenho lá na Assembleia Legislativa. O mandato não é do deputado Valdir Barranco, o mandato é de vocês, é do povo de Mato Grosso, é de todos aqueles que acreditam na construção de um mundo melhor para todos e todas. Tá certo, muito obrigado, deputado. Voltei agora para o nosso mosaico para que possamos ver todos os participantes que abrilhantaram essa discussão. E agora o meu agradecimento especial a cada um de vocês. O Ander Santos, nosso companheiro de Tangará da Serra, ex-secretário de Agricultura do município. Obrigado, Robson. Muito obrigado por ter participado conosco. O prefeito Altir Peruso, de Juína. Muito obrigado. O Carneiro, do MST. A Maria Valéria, também de Livramento. E o Wendel Giroto, lá do município de Rondonópolis. Eu quero agradecer a todos vocês e convidá-los para o nosso próximo programa, que vai acontecer no dia 4/5. Quero dizer uma coisa aqui, a partir do próximo programa, nós vamos começar a discutir um pouco mais a política aqui no estado de Mato Grosso, já que estamos em ano eleitoral, como bem lembrou o nosso companheiro Giroto. Então vamos fazer alguns programas entrevistando pré-candidatos a prefeitos e vereadores pelo Partido dos Trabalhadores. No dia 4/5, às 18 horas, e nós vamos falar da região norte, com os pré-candidatos da região norte. Portanto, fica aqui o nosso encontro marcado para a próxima segunda-feira, às 18 horas, no Facebook do Deputado Barranco, na fanpage Deputado Barranco. Muito obrigado pela audiência, fiquem todos com Deus e até lá! Parabéns, Robson. Muito obrigado.